Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto de hoje é a febre maculosa, porque depois de 3 mortes e 3 casos suspeitos, o estado de São Paulo entrou em alerta. O medo da doença se espalha principalmente pela região de Campinas, que é a terceira maior cidade do estado, a ponto de, em alguns parques, placas terem sido afixadas. 7 mortes. O que eu falei? Não sei. Falou 3, mas não, 3 não, foram não. essas mais recentemente confirmadas, sim, né? Sim. Isso, 7 ao todo. Das 3 mortes mais recentes. Colocaram em placas em parques, onde há capivaras, por exemplo, avisando que aquilo é uma área de risco para febre maculosa, e a Mônica tem números quentinhos. Na verdade, os números que valem são esses que a Mônica vai divulgar agora sobre a febre maculosa no estado mais rico do Brasil. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Fazendo aqui um contexto, Megali, o Estado de São Paulo deve divulgar nas próximas horas o balanço da febre maculosa nos últimos anos, mês a mês, para que a gente tente vislumbrar o que vem por aí nesse ano de 2023. Quer dizer, apesar da doença, como disse você aí, né, quer dizer, está alertando São Paulo, apesar da doença ser transmitida por carrapatos que carregam as bactérias que passam para o corpo humano, né, e apesar dela não ser transmitida de pessoa para pessoa, o que é um alívio muito grande, né, Megali, porque quando a transmissão é de pessoa para a pessoa é muito difícil conter uma doença. Quer dizer, apesar disso, a febre vem causando preocupação e curiosidade nas pessoas, não só em São Paulo, como no Brasil todo. São Paulo concentra a metade dos casos, mas tem febre maculosa no Brasil inteiro, né? E ela já estava com a gente há bastante tempo, Megali. Então eu tive acesso a números que mostram, é isso que eu queria falar aqui, depois a gente vai falar dos números atualizados, que mostram que em 2007, por exemplo, São Paulo teve 35 casos de febre maculosa. O número foi cresceu, chegou a 82 casos em 2011, com 43 óbitos, deu um novo salto em 2015, 104 casos, com 64 óbitos. Em 2018 chegou a um pico de 115 casos, né, o ano todo, e 63 vítimas fatais. Depois começou uma curva para baixo, 67 casos em 2019, 82 em 2020, 87 em 2021, 63 no ano passado, e agora são 13 casos confirmados. Mas a doença chamou a atenção por esse surto em Campinas e as mortes em sequência que ocorreram, né? A pessoa vai numa festa, uma feijoada, e depois morre, e aí começam a surgir outras mortes em sequência. Agora, Megali, a gente poderia fazer essa divisão, foram 63 casos no ano passado, já estamos no meio do ano, podemos então dividir por 2, seriam 31 casos, né, dividido por 2, mas a gente só tem 13 casos, então esse ano está melhor que os outros anos? Não é bem assim, porque o problema é que o período sazonal para a doença vai de maio a setembro, nós ainda estamos em junho, então está começando, né, e a perspectiva é de que se possa haver um aumento significativo aí no número de casos, e é por isso que o Estado agora começa a levantar mês a mês de outros anos o registro dos casos, para que a gente possa enxergar como foi essa curva em anos anteriores. Até agora, 13 casos não é algo que tenha, apesar dessa repercussão grande, enorme, não é algo que tenha soado um alarme tão grande, mas precisamos ver mês a mês dos outros anos para a gente ter uma ideia de como essa curva vai se comportar. Agora, é óbvio que com toda essa repercussão, a divulgação da doença, de como a doença é transmitida, de como a gente pode prevenir, quais são os cuidados que se tem que tomar, isso pode minimizar. A gente sabe que o comportamento humano conta muito para frear diversas enfermidades. E as orientações para que se priorize o uso de calça, de blusa, camiseta com manga comprida, quando se vai a regiões em que possa haver carrapato, sapato fechado, roupa de cor clara, né, para que se possa ver o carrapato com maior facilidade, o exame do corpo com frequência, tudo isso vai diminuindo ou vai aumentando a possibilidade de as pessoas conseguirem se livrar, né, pessoas que estariam em risco, consigam se prevenir, consigam não pegar a doença. Então, o que a gente tem aqui é uma informação de que o São Paulo vai divulgar logo mais números mês a mês dos outros anos, para que a gente possa ter uma ideia dessa curva, né? E também de novos casos que apareçam. Há uma expectativa de que foram muitos eventos naquela região e novos casos podem aparecer, Megali. Muito bem. Tem também... Diga, Mônica. Não, são coisas curiosas, né? Porque quando você tem uma ampla divulgação de uma doença, por exemplo, tirar o carrapato do corpo, né? Eu estava lendo essa divulgação, né? A gente vai lá e tira, né? Tira com uma pinça,
tenta tirar fisicamente, né? Quando o ideal é você pegar o algodão com álcool e embebedar o carrapato até que ele fique zonzo e se desprenda da pele. Então são todas coisas que a gente vai aprendendo quando tem a divulgação ampla de uma doença como essa, né, Megali? Eu pegava carrapato quando era uma garotinha, Mônica? Eu peguei. Você nunca pegou? Muito. Quando a gente ia nadar no açude, então voltava que era uma carrapataiada, que dava aquele trabalho pra mãe. A mãe tirava, né? Quando a gente era na base da mão. Na ali, base né? da mão. Na mão. É. Na mão e na força. E na força do ódio, né? Quando você tira ele na base da mão, o que acontece? A patinha dele pode ficar lá, quebrar a patinha dele. Então. E é por ali que passa a bactéria. É, né? um perigo. Então, se você fizer com álcool, você embebeda ele, deixa ele borracho, como falam os espanhóis, você vai com o álcool, vai espremendo o álcool nele com algodão e ele vai saindo naturalmente, né? Mas a recomendação é tirar com pinça. É o que todos os médicos estão dizendo nesse momento. Tirar com pinça, não utilizar as mãos, né? Pra mexer. Sim. Tirar com álcool, que é uma outra informação importante. Você com álcool aquela passadinha carinhosa. Amolecendo ele, vamos dizer assim. A mãe vai passando o álcool com muito carinho, enquanto isso vai te xingando, né? Por ter andado no mato e pegado aquele monte de carrapato e depois tem que tirar o picão da calça ainda. Agora, não é todo carrapato que tem essa bactéria mortífera, né? Graças a Deus. Então, também para as pessoas não se assustarem, porque a coisa mais comum é... O mais normal é ele não transmitir a doença. Né? O mais comum. Legal, tirar o quê da calça? Isso aí tem um nome, eu sabia que isso ia gerar reação. Isso tem um nome em cada região. É aquela... aquele espinhozinho que fica na calça quando a gente anda no mato. De onde eu sou, isso chama picão. Então, picão é tipo uma micro mamona, bem pequenininha, que ela fica... uma mamoninha. Aquela coisa grudada, assim. Uma mamoninha, isso aí. Eu não sei como é que se chama isso em outras regiões, mas desculpa, pra mim não tem... Carrapicho. Tem muita gente que chama isso de carrapicho. Mas tirar o picão da calça foi... Enfim... não é verdade, mas espalha. Mônica, beijo pra você, até amanhã. Até amanhã. Valeu.